Trudruá é o meu nome indígena, eu sou uma mulher macuxi, ou eu sou uma macuxi mulher, não sei, né? Acho que vem primeiro a nossa ancestralidade, depois todas as outras categorias que a língua portuguesa aí nos dá uma rasteira, enfim. E o meu povo, o povo macuxi, está localizado em Roraima, norte do Brasil, mas está numa tríplice fronteira. Está também na Guiana e também está na Venezuela. Para lembrar que essas fronteiras elas foram construídas posteriormente à nossa presença nesse território que a gente reconhece como território ancestral. O povo macuxi fala a língua macuxi, como a gente fala macuxi maimu. Eu não sou uma falante porque o estado, que era o território, né, de Roraima, perseguiu a língua macuxi, chamando ela de gíria e impondo a língua portuguesa como oficial, né? Mas aí eu sou de uma geração cuja mãe, avô, né, e os mais velhos falam, e a gente está reaprendendo. Eu, no caso, estou aprendendo e reaprendendo a língua macuxi. Eu não cresci no meu território e eu não nasci no meu território, né? Aí é uma conversa longa, eu vou dar uma resumida aqui. Mas eu continuo sendo macuxi, tá, gente? Então, só para dizer que a gente não precisa exatamente nascer no território, né? E aí, quando a gente começa a ler literatura indígena, a gente entende o conceito de corpo-território também, né? Que a nossa ancestralidade, o nosso pertencimento caminham nesses corpos indígenas. E eu nasci em Rondônia e cresci em Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Aliás, tem um melhor caldo de pimenta assim que eu já comi na minha vida. Se vocês forem lá, provem essa pimenta. A pimenta é uma delícia. E também tem a melhor manga assim do mundo, que é a manga massa, assim muito cheirosa, muito assim, fica a dica, tá, gente? Cresci em Rondônia, graduação, mestrado lá. No meu estado, os estados do norte raramente tem doutorado, né, Márcia? Isso é uma coisa recente agora. E eu fui para Porto Alegre fazer doutorado, mas para além desses títulos, o que é mais importante é que durante o período do doutorado eu me confrontei com a minha identidade e o pertencimento indígena, e aí desde então foi que eu nasci, que eu comecei a me ver como gente. Antes eu existia num estado muito de fantasma mesmo, suspenso. Eu não sabia o que eu estava fazendo no mundo, não sabia para onde estava indo, para onde estava voltando, estava perdida mesmo, gente, assim, sabe? E aí, quando eu comecei a entender a minha identidade indígena, absolutamente tudo fez sentido, e foi aí que eu nasci. Nasci em 2017. Comecei a entender um pouco mais a estatura do meu corpo, por que eu gosto tanto de pimenta, e, de repente, ficou muito nítido qual era o meu destino, a minha luta, o que eu ia fazer na minha vida. E todos os caminhos que eu percorro hoje são para isso, né? Que é o fortalecimento da minha cultura e manter a minha cultura e o meu povo vivos. E esse é tudo que eu faço. E tem para ser bem assim breve, tem uma história, né? As nossas histórias ancestrais, assim, os antepassados, nossos primeiros antepassados, eles trocavam de pele, né? Eles se transformavam em pássaros, se transformavam em animal e iam vivendo. E agora eu percebo que as artes, né, a literatura, as artes visuais, ou mesmo a performance, que inclusive foi tirada dali da frente da igreja, foi o tempo suficiente para a gente fazer a nossa manifestação, né, contra os acordos que as igrejas e os estados fazem para perseguir os povos indígenas. Mas muito obrigada a quem participou dessa intervenção com a gente. Que os nossos antepassados trocavam de pele o tempo todo. E, para mim, a literatura indígena, as artes visuais, esses espaços de fala, são peles que a gente vai trocando, né? E para falar da nossa existência, falar do nosso povo, falar da nossa ancestralidade. Então, para mim é uma honra estar aqui, né, no Fliparacatu, que tem como tema ancestralidade, e a política atravessa a nossa ancestralidade, né? Eu gostaria que não, mas aí a gente teria que voltar a 523 anos. Então, falar de ancestralidade também é falar de política e firmar o nosso pé aqui nesse território para dizer que a cultura também é essa pele que a gente veste para falar dos nossos povos. No meu caso, para falar do povo macuxi. Acabei. Ô, Márcia, a primeira coisa que eu quero é que você explique o que você cantou para nós. Ah, mas eu explico com muito prazer. E depois, em seguida, você também não nasceu no seu território próprio, né? Não, eu nasci na aldeia do povo Ticuna. Pois é, com os Ticuna. E teve uma infância, um pedaço da infância com eles, né? Mas a sua identidade é Cambeba, né? Cambeba. Pois é. Então, conta pra gente o que você cantou para nós. Essa é uma música de autoria
letra e melodia de minha autoria. E nessa música é um chamado. Essa música é um chamado para conhecer a nossa cultura, para vivenciar a nossa cultura. Vem você, vem você. Sanine, sanine, ritama. Vem você para a nossa aldeia. É um chamado para a aldeia. E nesse chamado eu estou dizendo, vem caçar, vem pescar, vem nadar no rio, vem conhecer o nosso sagrado, vem conhecer as nossas comidas, as nossas danças. Então, é todo tempo um chamado, Sérgio. É um chamado porque se a gente não conhece o que é do outro, a gente também não respeita. Então, para mim, o respeito perpassa por aquilo que você também vivencia. E é por isso que nós temos que ter essa vivência maior e melhor com a natureza, porque se a gente não vivencia, a gente também não sabe, não se conecta e não sabe que nós somos também natureza, né? E aí, eu nasci em 79, tenho 44 anos. Minha avó, ela foi professora há mais de 40 anos nessa aldeia do povo ticuna, chamada Belém de Solimões. Aldeia que eu tenho o maior carinho. Retornei lá recentemente, em julho, quando eu fui fazer o meu campo de doutorado. Também estou nesse processo da universidade, né, de estudo. E voltei para ver a casa que eu nasci. Então, gente, voltar com 44 anos para um lugar que você saiu pequenininha é uma emoção que eu não sei explicar aqui em palavras, né? Porque são pessoas, você vai visitar e a pessoa vai dizer, tu nasceu ali. Você, olha, eu sou pastor, eu dizer uma palavra, eu sou neta da dona Assunta. Ah, tua casa era ali. Então, é como se o tempo parou para eles e parou para mim, né? E eu andava naquelas ruas, hoje de asfalto, e dizia, essa rua aqui é que vai dar na casa do padre, né? Porque a nossa referência era a igreja. Né? Então, a rua de casa era direto na rua do padre. E por aquelas ruas, quantas vezes eu arrastei peixe que eu trazia da casa dos outros que me davam, e eu era piquichichita, não conseguia com aquela carregar assim, eu arrastava, chegava todo empoeirado, mas chegava. Então, essa é a memória que eu tenho. Eu tenho a memória de ouvir o assovio da matinta. Meia-noite a bendita assoviava, e a minha avó dizia, é matinta, e vamos dormir, acabou a história. Porque a minha avó, eu mandei fazer uma maqueira. Maqueira, gente, é feita, é como se fosse a rede que vocês conhecem, o mesmo formato, só que ela é construída de fios de tucum, que é uma fibra, e a gente tece na perna. A perna depois fica toda lavrada, fica toda ferida de você tecer aquele fio, e ela vai engrossando. E aí as mulheres tecem aquela maqueira, e a gente deita na maqueira, e a minha avó ficava na maqueira, e eu lembro que eu ficava debaixo da maqueira com meu irmão adotivo para ouvir as narrativas até meia-noite, porque meia-noite a matinta dizia e ditava a hora de dormir. Então, minha avó dizia, é matinta, vamos dormir, porque se ela pegar a gente acordado, ela entra aqui, então era um medo danado, e a gente não podia chorar, porque a matinta não gosta de menino que chora. Né? Então, tinha sempre isso. E eu digo para vocês, eu não vi a matinta, mas se aquele foi assobio de matinta, eu tive o privilégio de ouvir. Então, nasci lá, mas minha avó é Cambebe Cocama, por parte de mãe e pai é negro. E por parte de minha mãe, meu pai é também Cocama e Cambeba, mas mamãe, por parte de pai, é o Itoto. Então, eu tenho Cambeba, Cocama e o Itoto, e nascida em terra ticuna, portanto, ticuna de pertencimento de território. São 4 povos, né? E isso me orgulha muito, porque toda essa miscigenação que está em mim, também tem português no meu sangue, né? Toda essa miscigenação que está em mim forma o ser que eu sou hoje. Bom, eu acompanhei seu retorno, você foi não só aos ticuna, mas você visitou outros parentes, inclusive... Ai, meu coração. Né? Pois é, e eu vi a sua emoção. Tudruá, como é que você se reencontrou com a oralidade? Porque como você se descobriu macuxi mais tarde, né? Você não teve a oralidade macuxi na sua origem, né? Sim e não. Sim e não. Vou dizer por quê. A parenta Márcia Mura fala que, ela também, né, indígena do povo Mura, ela fala que a mãe dela e a avó dela nunca diziam assim que eram Mura, mas sempre ensinaram ela a ser Mura pelo exemplo, né, pela vida. E
penso que a minha mãe nunca dissesse assim, nossa, a gente é macuxi, tá aqui, né? Essa aqui é a nossa língua. A minha mãe ela sempre plantou pimentinha. Gente, quem come arroz com pimenta? Minha mãe, né? Porque a gente é macuxi. Então, assim, a pimenta é uma medicina na nossa cultura. E a gente está sempre comendo. Então, minha mãe nunca conseguiu viver em vilas que são maiores. Ela sempre viveu no sítio. E, acompanhado dessa vivência, né, dessa plantação, dessa roça pequena dentro de casa, vinham as histórias. E eu achava assim que eram histórias de literatura, que mais tarde eu fui entender que eram histórias que faziam parte da nossa memória ancestral, como as histórias de festa no céu, que hoje é fácil encontrar na literatura brasileira, mas para nós sempre tinha, a minha mãe estava sempre contando uma história de alguém que voava para o céu e aí tinha uma festa, aí brigava, tinha uma confusão, festa, né, gente? Aí voltava para a terra e eu ficava pensando, sempre precisava de carona para poder subir. A tartaruga queria ir na festa, tinha que pegar carona com alguém que voava. Quem que voava, né? Urubu, gavião, aí tinha aranha que fazia o fio, que chegava no céu. Ou seja, mas todo mundo conseguia, assim, com boa vontade, chegar nessa festa. Eu cresci escutando essas histórias. E aí, agora, adulta, minha mãe sistematizou um pouco mais para mim, que é a história... E eu só aprendi isso porque eu estava no território, né? Um dia a gente a gente come assim muito aleatoriamente. Macuxi come quando tem fome, né? Falava isso hoje de manhã para o pessoal. A gente tem um horário de comer, café da manhã, almoço e janta, né? Indígena não, come quando tem fome, né? E essa é a lei. Então, às vezes, eu tô acordado com a minha mãe mais tarde, 10 horas da noite, 11 horas, eu queria comer um frango frito. Aí a gente vai, faz um frango, faz uma carne, assim, não tem essa. E a gente foi lá fora, no quintal, e viu um corredor de nuvens, que parece uma canoa. E ela olhou assim, tá vendo? Esse aqui é o Lago Pribri. Aí eu, o quê? Ela é o Lago Pribri. Aqui, lá, nesse lago, nesse mundo de cima, onde moram os urubus. E começou a contar do primeiro homem macuxi, né, o Pemongon, que é a nossa diferença entre Pemongon, gente que tem esse corpo, e os Omagon, que são os animais que também têm corpo. Aí eles trocam de pele. Estão na vantagem para mim, né? Eles, assim. Então, troca de pele, veste a roupinha. Então, toda a roupa de pássaro e animal é uma roupinha, né? Porque tem, não sei se é homem, né? É que a língua portuguesa é muito empobrecida, eu vou chamar de homem, tá? Tem essa forma, né? E aí troca de pele. Aí tem essa diferença entre o Pemongon, gente verdadeira, e os Omagon, que são os bichos, né, que têm essa pele. E aí ela contou, então, que os Casná, que são os urubus, eles moram nesse céu, e lá eles faziam festa, e aí contam várias histórias de chegar no céu. Eu falei, por causa desse lago Pribri. Então, tem toda uma cosmologia de gente que vai para o céu, aprende com os urubus, quando volta, as nossas parixaras, o nosso fundamento, né, de gêneros musicais e danças que cantam e celebram essa relação. E essa conexão entre essas histórias de infância, agora, estando lá no território, é como eu aprendo um pouco mais assim sobre essa oralidade, que é muito ancestral. Esses dias, o lavrado, quando chove, encharca. Não sei se vocês conhecem pântano, mais ou menos, né? Tipo um chavascal. Aí, encharca. Aí, esses dias, estava seco, seco, seco. Aí, choveu, virou um lago. Aí a minha mãe, aí eu falei, nossa, mãe, dá um lago aqui, né? Dá para tomar banho. Está muito quente, né, gente? Tudo que eu vejo assim de lago, não, um mergulho. Vamos tomar banho? Aí a mãe encharcou de novo, né? Ela, claro, porque isso aqui era mar. Aí eu, oi? Isso aqui era mar. Na nossa história ancestral, que está presente na oralidade, que é compartilhada entre os macuxis, os sujeitos e famílias macuxis, nosso Deus, que vocês conhecem como Macunaíma, mas que para nós é Macunaímã, cortou essa árvore gigante, gigante, gigante mesmo, que continha todos os frutos do mundo. Eita. Dá para a gente ir embora já? Não, né? Tá bom. Cortou essa árvore gigante, porque tinha muitos frutos, as bananas, né? Banana, melancia, caju, manga, coco, goiaba, ingá. Tudo estava lá nessa árvore. Quando essa árvore cai, os frutos da banana caem para cá. E alguns outros caem para outra direção. Então, nessa leitura, a gente sabe por que em Abiyala do Sul, que eu não chamo de América, a gente encontra banana. Você não encontra na Rússia. Então, a cosmologia do meu povo não é local,
né? Não é do território local, é uma leitura de mundo. Então, eles sabem que daquele lado de lá a gente não vai encontrar banana, porque ela caiu para cá. E todos os frutos que a gente tem, eles caíram desse lado. Enfim, aí Macunaímã cortou essa árvore, e essa árvore começou a jorrar água, começou a jorrar. Nossa, eles, o que fizemos, né? E essa água inunda o mundo. E a gente vive um dilúvio. Esse dilúvio, geologicamente, se eu estiver correta, se essa é a palavra, remete ao tempo da era glacial. O tepui, que é essa árvore gigante, que acabou se tornando o Monte Roraima, se vocês verem uma foto do Monte Roraima, é um tronco cortado. Remete a 1,7, 2 bilhões de anos. Esse é o tempo de memória do meu povo, que ainda vive na oralidade, e que é lembrado por Inxicriã e Aniguê. Porque a minha mãe não fala mais de Macunaímã, porque Macunaímã no nosso território é demonizado. Ah, ele é o demônio. Ele é o tchutchutchã, né? Tem um nome que eu não vou pronunciar aqui, tá, gente? Eu falo nos bastidores depois, mas não vou falar em público, não. Aí dizem que Macunaímã é ele agora. E a gente fala, não, não é. Mas aí usam, então, o nome do filho dele, que é Inxicriã, que, inclusive, tem um instituto na UFRR chamado Instituto Inxicriã, que é um instituto de educação superior indígena, porque aceitam Inxicriã, mas não aceitam Macunaímã. E essa memória está viva ainda, e eu sinto, Sérgio, que essa oralidade foi plantada em mim criança, e agora ela está concatenando as ideias, né? Assim, a partir desses ensinamentos que a minha mãe vem trazendo, que ainda sabe. Você, Márcia, inclusive já escreveu sobre os saberes, né? E outro dia eu estava numa discussão onde não havia nem indígenas nem negros, e eu falava sobre a desvantagem de nós, não indígenas e não negros, do ponto de vista da cultura ser puramente literária. E o fato da cultura ser puramente literária faz com que uma boa parte da nossa cultura fique nas prateleiras das bibliotecas, sem uso pela maioria, né? Você precisa de saber ler, precisa de querer ler e precisa de escolher ler aquela parte da cultura. A oralidade traz esse saber ancestral que, se não for interrompido pela violência, né, pela extinção de um povo inteiro, de sua cultura, ele se reproduz nas gerações seguintes, né? E vocês são portadores desses saberes, né? Isso tem importância inclusive na sua literatura, né? Como também tem na sua, né, Tuduá? É claro, toda a literatura, Sérgio, eu entendo que ela é toda, né? Não estou falando só minha, mas de Renato, de tantas, de Eliane, né? Que está aqui, e de tantos outros escritores e escritoras que, me perdoe se eu não sei nominar, que estão aqui, são literaturas sagradas. Por quê? Porque parte de uma ancestralidade. Todos nós, o que a Júlia dizia isso, porque é verdade, o que a Júlia contou é ancestralidade, né? O que ela falou é ancestralidade. Todos nós aqui temos a nossa ancestralidade. Só que o povo Macuxi, o povo Cambeba, o povo Cocama, o povo Caixana, o povo Miranha e tantos outros povos, eles sabem pontuar direitinho, contar essas narrativas, porque eles foram repassados pela oralidade. E a nossa literatura, ela vem muito com esse caráter de querer partilhar essa ancestralidade, partilhar essa oralidade, partilhar esse sagrado e esses saberes. Então, justamente quando a gente coloca uma poesia, quando a gente escreve sobre um determinado tema relacionado ao povo que a gente vive, nós estamos carregando todo o arcabouço de memória, todo não, porque também não dá para a gente partilhar tudo, porque tem os nossos segredos, e são segredos que precisam permanecer na aldeia. Por exemplo, os cantos sagrados, eu não vou cantar em palco, mas de modo algum eu vou cantar. Porque tem um canto que chama o curupira, por exemplo, que para nós o curupira não é folclore, Matinta não é folclore, Boto não é folclore. Eles são entes que existem de fato, que estão na natureza e que protegem a natureza. Eu não pego a minha Matinta e transformo ela em bruxa. Não, a minha Matinta ela tem um corpo de mulher, e ela pode ser uma menina, ela pode ser uma moça, uma jovem, ela pode ter uma meia-idade, como ela pode ser uma anciã. Ela pode ser um homem também, né? Então, a Matinta ela tem essas multiformas de se transformar.
E ela tem um caráter muito importante, que é cuidar da natureza, proteger a natureza, junto com os outros entes. Então, quando eu escrevi o Comissa Genó, Narrativas Poéticas dos Seres da Floresta, eu tive esse cuidado de trabalhar cada ente que está ali, com narrativas que também memoriais, com narrativas que trazem minha avó está muito presente, porque são narrativas que eu ouvi dos anciões ticuna, que meu pai me deixava na porta deles, para eu ficar o dia inteirinho ouvindo aquelas narrativas. Narrativas do meu avô, que com seus 70 anos, 80 anos, na verdade, 80, ele falava repetidamente uma mesma narrativa, e se eu reclamasse, ele dizia, faça silêncio, escute de novo. Naquela época, meninazinha, eu achava que era, né, cansativo. Hoje eu queria vovô de volta, né? Por quê? Porque repetidamente ele fazia eu memorizar. Eu estava decorando aquelas narrativas e que ele sabia que hoje serviriam para partilhar, que hoje essas literaturas iriam chegar em outros espaços e também na mão dos Cambebinha, que estão lá na aldeia dos Cocama, dos Caixana, dos Miranha e de tantos outros povos, que também precisam compreender, porque o que a gente faz aqui na cidade de decolonizar, a gente tem que decolonizar na aldeia também. Porque eu que dou aula dentro do território para a licenciatura intercultural indígena, eu sei o quanto é verdade o que eu estou dizendo. O quanto que a sociedade não indígena, me desculpem aqui, e as igrejas, me desculpe também que eu estou dentro de uma, transformam, ainda violentam os nossos povos. Porque vão dizer lá que Macunaímã não existe, vão dizer lá que tantos outros espíritos e espiritualidades, né, Guaricaia era do povo Cambeba, endemoniaram Guaricaia, ao ponto de colocar dente de demônio, fazer o bichinho ficar todo rolicinha, e eu digo quando eu vou dar aula para os meus alunos, até o pinto do Guaricaia foi transformado num negócio, parece aqueles parafusos de roliça, assim, né? Aí eles morrem de rir, né? Então, tudo isso para dizer que a gente tinha que tirar a Guaricaia da história. E quando a gente vai ver as narrativas, não é bem assim que o Guaricaia era. Ele era um espírito que baixava no pajé para fazer cura física e espiritual. E a gente endemoniza a Guaricaia sai da história, e quem ficam as igrejas. Então, tudo isso é sagrado, é ancestralidade, mas ancestral também são os nossos saberes, ancestral são as nossas narrativas, e ancestral é a nossa presença nesse planeta. Essa é uma questão que é fundamental, né, Tudurai? Você também tem trabalhado muito sobre ela, né, que é a questão de que nós somos uma sociedade multiétnica, que não se reconhece como tal, né, e que tenta negar e transformar as culturas dos outros povos, né, indígenas e negros, em coisa que endemonia os seus, né, por exemplo, ou então que simplesmente reconfigura para ser alguma outra coisa, para espantar, né, ou para dizer que é uma mentira. E é fundamental para a gente entender essa multiplicidade e entender também que, como nós chegamos depois, os colonizadores, essas coisas que a gente conta para os nossos filhos e para os nossos netos são configurações equivocadas, erradas, deliberadamente, para esconder essa riqueza cultural dos povos indígenas e dos povos negros do Brasil, né? Eu queria que você inclusive fez um pouco de intervenções em instalações falando um pouco disso, né? Dessa multietnicidade e da necessidade de ser reconhecido, né? Sim, eu estava numa residência artística e aí eu fiz uma instalação que dizia em francês, porque eu estava lá, né, também, eu queria que o pessoal lesse. Será que eu vou saber falar agora? Flux d'autodeterminação, moi, anthropologie. Porque a gente tem uma divisão muito básica assim, nas nossas universidades. Antropologia cuida de etnicidades, sociologia cuida de racialidades. Então, no que tange aos povos indígenas, não se trata, por exemplo, de racismo em relação aos povos indígenas, porque a gente está tratando de etnicidades. E a linguagem correlata é discriminação e preconceito, até hoje. Mas nós também somos uma população que foi racializada, foi homogeneizada, né? É um projeto estatal, o índio genérico, de que fala Darcy Ribeiro.
E essas etnicidades, né, que foram, por exemplo, que não são estudadas, que sequer são reconhecidas, elas estão aí para mostrar a diversidade de povos indígenas. Inclusive, eu nem uso o termo, alguém me pergunta assim, de que etnia você é? Eu digo, eu sou de um povo, gente. Meu povo é uma nação não reconhecida, com território tutelado, com língua perseguida, tudo isso aí também. Mas é uma nação. A minha nação, que era autônoma antes da colonização, que sumisse o Brasil, a gente ia continuar vivendo com a nossa organização social, com a nossa economia, com a nossa língua, com o nosso modo de vida. Aparece colonização, a gente continua vivendo nesses atravessamentos coloniais. E aí, essa multiplicidade de povos, no Brasil são, acho que mais de 305 povos, indígenas existentes em todo o território nacional. Falantes, eu preciso ver o último censo, mas o anterior dizia 274 línguas indígenas, né? A gente fala de várias línguas, assim, são ensinadas línguas, né? Línguas dominantes, línguas hegemônicas, mas cada vez que eu estudo mais a língua macuxi ou me encontro com a língua de um outro povo indígena aqui, eu percebo como as nossas línguas indígenas elas são muito ricas e como essas línguas europeias, de tronco europeu, elas nos empobrecem, né? De como a gente precisaria estudar mais as línguas indígenas para, inclusive, enriquecer esse nosso repertório cultural. Não é essa experiência humana que a gente procura, ou essa experiência de vida nesse tempo que a gente está vivo aqui nesse planeta que a gente busca, né? Esse entendimento assim que essa multiplicidade de povos indígenas aqui no Brasil que é desconhecida. E aí tem uma questão, né? A gente está falando aqui de 2 mulheres indígenas e um homem branco. E aí, de repente, a gente lida... O Brasil é essa metáfora de a população, majoritariamente, ter o seu pensamento embranquecido para esquecer que existem outros povos coexistindo. Mas isso não é um projeto... que é um projeto assim por acaso, né? Um projeto natural. Isso é construído. E as cosmologias, a gente está aqui dentro de uma igreja, a religião dominante da colonização é o cristianismo. O cristianismo, como fala o Nego Bispo, ele tem uma forma de ver o mundo e ela desconhece, ela não aceita, né, outras coexistências dentro da própria cosmologia. Então, é um povo, um céu, e é isso aí. A cosmologia, por exemplo, do povo Munduruku sai do buraco da formiga, aí depois sai o povo ticuna, o povo tucano, o povo macuxi, o povo cambé, o povo pataxá, sai todo mundo, porque na própria cosmologia a gente já vai coexistindo. O povo estava com uma narrativa tucano também, linda essa narrativa, mas não vou contar não, porque eu falo muito. Mas essa narrativa do povo tucano, aí dentro da cosmologia, né, o homem tucano acorda, aí vê esse rio de leite, aí passa um homem verde, passa um homem preto, passa um homem branco, aí passa um homem peruano. Oi? Né? O peruano é uma nacionalidade construída dentro desses projetos, desse regime moderno de Estado-nação, né? Já incorporaram essa identidade desse povo dentro da cosmologia. A nossa cosmologia aceita a coexistência, aceita a diversidade. Então, tem muito para a gente descolonizar e tem muito também para a gente coexistir e enriquecer coletivamente, né? E eu acho que, para mim, dentro desse projeto universitário, não deveria existir a disciplina de filosofia como a primeira cadeira dos cursos universitários, nem filosofia, nem sociologia. Deveria ter uma disciplina étnico-racial, para entender a pluralidade de sujeitos e identidades étnico-raciais que existem no Brasil. Para a gente não chegar, tipo, depois de 11 anos de formação, e dizer assim... O motorista, que eu gosto muito, né, ele falou, nunca vi uma mulher indígena. Eu falei, não, você está no Brasil. Vem cá, você vai conhecer 2 hoje, mais quantas que você não conhece, para que as pessoas não tenham que dizer depois de, sei lá, uma vida inteira na universidade, não sei o que é étnico-racial, não sei o que é identidade indígena, não sei o que é identidade negra, não sei quem são os ciganos no Brasil. E aí, para mim, eu trago isso para a minha poesia também, o meu próximo livro, Tempo de Retomada, fala dessa relação étnico-racial, de uma mulher indígena confrontando o Brasil, e pensando mesmo, né, nesse apagamento histórico, nesse silenciamento. E aí eu estava estudando até o Walter Mignolo. Eu estudo, mas eu brigo com eles, tá, gente? Aí eu estava estudando o Walter Mignolo e ele dizia assim que o projeto
de publicação, né, o impedimento dessas publicações negras e indígenas é um projeto de Estado. Não é que a gente não decidiu publicar, é um projeto, né, um impedimento real, concreto, histórico também. E aí é legal assim poder publicar e trazer para o livro esses debates étnico-raciais, né, e se fazer presente também nesses espaços também é uma oportunidade para a gente falar. Eu sou macuxi. Ontem eu falei com os pequenininhos, né, e aí eu achei muito legal assim. Aliás, muito bem. Obrigada. Deu uma mobilizada na garotada boa. Gente, era gritaria, confusão, voz alta, e eu não estava entendendo nada, mas eu estava continuando, e eles são super outra forma de aprender, né? Eu falei, agora eu quero falar com os pequenininhos. Mas, enfim, eu comecei assim para eles, né? Falando, boa tarde, boa tarde. Aí agora eu vou cumprimentar vocês em outro idioma. Good afternoon. Aí eles, good afternoon, galera tudo estudada. Aí eu, bonjour. Aí eles... Bonjour, repetindo, né? E agora eu vou falar da língua do meu povo, uma outra nação. Mori comirá. Aí eles repetiram assim, né? Meio travado, mas eles repetiram. Aí eu falei, então a gente falou em português, em inglês, em francês e em macuxi. Eu sou do povo macuxi. Então foi muito legal usar essa abordagem, em vez de dizer eu sou indígena, né? Porque a referência de indígena que eles conhecem é o índio. E é o índio genérico. Falei, não, você tem que me conhecer pela minha nação, pelo meu povo. E aí eles foram super na onda de macuxi. E vários querem ser escritores agora, achei o máximo, assim. E acho que é isso, né? Outras formas de ensinar relações étnico-raciais para as crianças e outras formas também de compartilhar nesses espaços. Márcia, outro dia eu usei você numa discussão. Na verdade, uma conversa privada, que eu não vou poder contar inteira aqui, mas um amigo meu, que é um excelente escritor, me ligou, dizendo que ele estava... Na verdade, ele estava escrevendo um livro sobre o Brasil passado na época colonial, e ele não via por que ele não podia usar a palavra índio. Porque é uma palavra sonora, é mais sonora do que indígena. Que ele usa com carinho. E aí eu disse, eu não vou te dar uma resposta, não, vou te contar duas histórias. Eu estava numa mesa com a Heloísa Starling e com o Daniel Munduruku. E a primeira coisa que o Daniel falou foi o seguinte, eu não sou índio. Daniel é fantástico. E eu tenho uma amiga, a Márcia Cambeba, que escreveu um livro, escreveu um poema que ela declamou, inclusive, no Filho Araxá, dizendo, eu não sou índio. Eu disse, o que você acha? Não, basta, né? Quer dizer, não é uma discussão que você se faça, né? Quem decide como deve ser chamado é quem é chamado, e não quem chama. Porque se quem chama define, é a palavra do colonizador, não tem outra possibilidade, né? E falando sobre essa coisa da riqueza, né? Ontem na mesa da Miriam Leitão com o Eduardo Neves, que é um arqueólogo que escreve... Gente, eu adoro o Eduardo, ele está aqui? Ali, ele esteve, tá aqui. Eduardo... Puxa, cara, vou te cortar. Segura teu pensamento aí. Eu tenho que te agradecer, porque se eu sou mestra hoje de geografia, eu devo muito ao teu trabalho, à tua pesquisa sobre terra preta. Minha especialização foi em terra preta de índio. Estudei muito você. Você não lembra de mim, mas a gente se encontrou no encontro de arqueologia internacional em 2010 em Manaus. Né? Você estava lá, estava Ana Roosevelt, que também eu tenho um carinho muito grande. E muito obrigada. Até hoje falo com Venceslau Teixeira, que também foi outro que eu usei muito. E muito grata pelo teu trabalho, pela tua pesquisa séria, essa pesquisa séria que você faz. Muito obrigada, viu? Que honra, cara! Que honra para mim esse presente que a Flip Paracatu me dá, viu, Serginho? Eu quero! E eu exatamente citar o Eduardo, porque ele fala dessa questão do número de línguas, né? Mas ele fala de uma forma, inclusive, mais poderosa do ponto de vista da diversidade indígena versus a diversidade dos brancos, dos povos anglo-saxônicos e europeus, né? É que no Brasil as línguas indígenas elas nascem de 5 troncos, né? 5 famílias, né, Eduardo? Mas na verdade pouco mais, tem os não conhecidos, né? E os povos isolados. E na Europa eles têm dois grupos familiares de línguas, né? Então essa diversidade devia ser
usada pelo Brasil, e quando eu falo Brasil, eu falo nessa sociedade multiétnica, como um patrimônio, um valor, que poderia nos trazer mais riqueza, inclusive intelectual, espiritual, né, e cultural, do que aquela que a gente tem hoje, que comparada com o nosso potencial é paupérrima, né, é muito fraquinha. Eu vejo aqui a Eliana e vejo o Nogueira aqui, eu não, vou arriscar uma coisa a respeito dos negros, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas é a mesma coisa, quer dizer, nós, brancos, a sociedade branca brasileira, olha para os negros, evidentemente, de uma forma racializada e preconceituosa, né, discriminatória, mas com uma uniformidade que esconde o fato de que foram muitos povos que foram sequestrados em África para virem compor os escravizados no Brasil, né? Então, também tem uma riqueza nessa população. E eu queria, só para terminar, e depois passar para as perguntas das pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, que vocês falassem sobre essa questão. Explicar em poucas palavras as duas, por que vocês não são índio. Bom, eu começando, né, vou começar com... Eu podia ler o Índio Eu Não Sou, mas eu vou ler a Índia Eu Não Sou. Se eu já fiz o Índio Eu Não Sou, para esse aqui eu trouxe a Índia Eu Não Sou, tá? Eu queria só achar aqui. Índia... Júlia, tu me dá essa ajuda, amiga? Índia Eu Não Sou aqui, que a sua parenta está toda enrolada aí. Caiu até o brinco, depois que eu vi Eduardo ali, ficou mais nervoso. Já estava nervoso com o Renato e mais Eliane ali. Muita gente e todos vocês aqui, também, né? viu, gente? Que quem não ficar nervoso quando sobe senta numa cadeira dessa, eu quero é que apareçam que me diga que não fica. Por mais tempo que tenha. Posso responder? Índia eu não sou. Não me chame de Índia, esse nome me causa dor. Rememora a violência sofrida pela espada do colonizador. Honro o sangue das ancestrais, perseguidas passo a passo. Imagino o terror da bisavó, que pelo invasor foi pega no laço. Invadiram as aldeias, corpos estendidos no chão, roubaram, estupraram, queimaram muitas ucas, terror e devastação. Em nome de uma coroa, de um Deus, me perdoe, tá, meu senhor? De um Deus que na cruz se erguia. Enquanto o coração sangrava, o invasor se divertia, declarando guerra na força da tirania. Estupro seguido de morte, casamento sem permissão. Assim minha ancestral pariu o Brasil, berço dessa nação. Índia eu não sou, sou mulher originária, trago a minha indumentária, do meu povo afirmação, identidade com resistência, carrego na barriga a gestação. Sou mulher e faço ciência, luto contra a aculturação. Sou Guarani, Guajajara, Tembé, Cambeba, Mura, Suruí, Tremembé, Caiapó, Tupiniquim, Sateré, Tupinambá, Cocama, Zoé, Uaiuai, Pataxó, Pirapé, Galibia, Surini, Cariri, Chacriabá, Gamela, Canela, Krenak, Bancararu, Munduruku, Capó, Dessano, Tucano, Gavião, Piratapuia, Tariano, Potiguara, Nancé, Arara, Furniô, Tabajara, Tuxá, Carajá, Kumaruara. Estou na aldeia e na cidade, vivo a minha mocidade, nas lutas de cada dia. Sou pajé, sou benzedeira. Eu também seguro o céu. Chito Manito. Eu queria responder essa colocação do Sérgio com 2 poemas, mas eu explico, eu sou leonina, aí tem o negócio da exibição, né? Então, se vocês me permitem, eu posso ler 2 poemas para responder essa pergunta. O primeiro se chama, é a primeira parte do meu livro, que é desse próximo que vai ser lançado, que fala de nomes, né? Desse grande projeto indígena, dessa recuperação dos nossos nomes. Então, quando você vai perguntar meu nome, na língua macuxi, trudruá, significa formiga. Também é um tipo de formiga, tá? O primeiro nome dado a nós foi pardos, depois negros da terra. Este, que foi proibido em 1758, por lei,
e substituído oficialmente pelo nome que era recorrente desde o tempo da invasão, índios. Contudo, não parou por aí. Ainda fomos nomeados no Código Civil como silvícolas e ainda somos chamados de caboclos, bugres e isolados. Americanos e pré-colombianos ainda são usados pela literatura histórica e antropológica, a marca de 2 genocidas nos crucificando todos os dias. Fico me perguntando quantas camadas precisaremos descascar para falar de coisas sérias. Quando perguntam, em raras ocasiões, o nome do povo ao qual pertenço, tenho a oportunidade de responder, Macuxi, e a pele do corpo que visto, Trudruá, formiga que anda pelos caminhos de Macunaímã. Os nomes dançam com a energia do poente, vibrando meu passo na imensidão dos caimbés que brotam no lavrado. Aqui, onde sabemos todos os nomes, sabemos. Quando você vai me chamar pelo meu nome? Esse é um. E De Que Chuva Você Está Falando é um poema em que eu nomeei vários tipos de chuvas, que são, na verdade, vários tipos de constelações, né? Está aqui no poema. E fala um pouco também sobre a língua portuguesa, junto com o projeto colonial, nomear a gente com uma identidade racializada, né? E nos definir e nos diminuir a partir desse nome e dessa racialização. Bom, de que chuva você está falando? Os mais velhos dizem que o português é uma língua emprestada que nos serve muito pouco. Criada em um lugar diferente do nosso, só devemos saber proferi-la para não ser enganados por eles. Eles são os que falam a língua portuguesa, essa gíria que falsifica nossas verdades, chamando de colonização o que deveria ser nomeado como genocídio, chamando-nos de índios, ao invés de nossos nomes próprios de povos originários, chamando de integração o que deveria ser chamado de depopulação. O Brasil é minha colônia. Você sabe o que é ser colonizado? A língua Macuxi, o Macuxi Maimu, foi criada na nossa terra. As chuvas que despencam do céu são os antigos Omagon que subiram para chover, e eles têm nomes: Maridã, Tamicã, Pepinon, Missussu, Mari, Tauná, Iuancã, Cauinoquimapiá, Xurari. Quando estamos deitados na cama, de mãos entrelaçadas, olhando as lágrimas que choram do céu e você me diz, está chovendo lá fora, amor. Eu me pergunto, de que chuva você está falando? De que chuva você está falando? Está respondido. Por favor. Pega o microfone, Ricardo. Obrigado. Uma delícia ouvir vocês aqui. Obrigado, viu? Fica por causa da... Oi? Se identifica só por causa da Eu sou Ricardo Ramos Filho, eu sou escritor. E como escritor, muitas vezes, quando eu penso no meu trabalho, e quando eu penso em Brasil, em viver aqui, eu penso, minha pátria é minha língua. Eu muitas vezes não percebo que eu estou completamente enganado. Minha pátria não é minha língua é a língua portuguesa de Portugal, e eu não sou português, eu sou brasileiro. Quando eu ouço vocês falarem, eu tenho muito a impressão de que essa frase, minha pátria é minha língua, é muito mais verdadeira quando ela é proferida por vocês. Eu estou certo? Olhe, do nosso lugar de mulher indígena, e não sei se a Júlia concorda comigo, eu digo que a minha pátria, posso dizer que a minha pátria é minha língua, porque nós primeiros a pisar esse chão chamado Brasil foram os povos originários.
né? Então, a gente falava, e segundo os viajantes, para eles era uma torre de Babel, porque eram vários povos, vários troncos linguísticos, muito mais do que a gente consegue, não é, Eduardo, contar hoje. Então, imagina, onde terminava uma aldeia, começava a outra, segundo Samuel Fritz, quem já leu Samuel Fritz, quem já leu Paul Marcoy e tantos outros, né, viajantes e pesquisadores daquela época que não vinham para pesquisar, justamente, vinham para pegar as nossas informações e levar embora. Então, violentaram muito que nós fomos reduzidos, as línguas indígenas foram reduzidas, né? Então, de fato, como disse a Júlia, falou uma coisa muito bonita, que eu sempre falo nas minhas palestras, que nós brasileiros deveríamos ter orgulho das línguas indígenas que ainda estão aqui e lutar para mantê-las vivas e aprender. Porque como seria bonito vocês aqui estarem falando em Nhengatu. Ah, Márcia, mas a língua Nhengatu foi uma língua... mas teve um tronco linguístico aí. Não é? Teve um tronco linguístico que fortaleceu o Nhangatu. E o Nhangatu deveria, sim, entrar nas salas de aula, como é o Aimara, lá, né, com os nossos parentes de outro país. Então, a gente deveria ter essas línguas indígenas em sala de aula e deveria se cumprimentar na língua materna e deveria saber falar, porque eu me orgulharia e me orgulho de poder dizer que, mesmo fragmentada, mesmo violentada, eu mantenho em mim a língua cambeba. E o português é minha segunda língua, gente. Eu acho que existem muitos tipos de português, né? E de que português você está falando, né? A gente está na década das línguas indígenas, um projeto instaurado pela Unesco que vai de 2022 a 2032. E nesse projeto de revitalização, vários linguistas indígenas, com parceiros de universidades que são linguistas, tem pensado projetos, tem feito assembleias, reuniões para recuperar e para falar dessas línguas, né? E aí não é um fenômeno, né? A gente está aprendendo agora que existe, são vários tipos de português falados pelos povos, falado por comunidades indígenas. Então, esse português, que não é o português normativo, né? Um português assim que pretende dizer assim, nós temos essas raízes, né? Temos essa Constituição lá do passado, e aí essas comunidades, esses estudos mostram que essas línguas indígenas, elas estão ali, do lado do português, compartilhando o português, e aí usando o português como língua oficial para poder compartilhar essas mensagens, né? A gente está aqui conversando com vocês nessa língua oficial, porque se fala, eu não falo a minha língua, né? Mas se fosse minha mãe aqui falando, vocês não entenderiam também. Mas a minha mãe fala muito, assim, ela fala macuxi, português e inglês. E aí o inglês que fala no Letem já não é o inglês dominante, é o que eles chamam de inglês crioulo, né? Que é uma fala que a gente eles têm muito orgulho desse inglês, que não é esse inglês dominante que só eles entendem entre si, né? Eles falam, esse é o nosso inglês. E aí vem para a fronteira do Bonfim falar esse inglês, que é o inglês que está com o macuxi e o português. E aí a gente usa 3 línguas para se comunicar, para continuar pertencendo, né? Eu acho que é legal, assim, muito, 523 anos para pensar na sua pergunta aqui, né? Dessa questão de língua dentro desse projeto, de dizer que esse português que se diz como pátria é um português que não reconhece ou que entende que as outras matrizes, né, indígenas e negras e mesmo ciganas não estão dentro, fizeram parte ali no passado, mas não estão presentes, né? Tem um poema de uma parenta que diz, não somos herança, somos presença. E aí eu acho que pensar esse português a partir dessa Constituição que está viva, que está orgânica e que está aí presente, né, com a nossa espiritualidade, eu acho que é legal, assim. Então, não tenho resposta, tenho mais dúvidas, né, e mais perguntas sobre ela. Muito obrigada, Ricardo. Mas muito do que a gente fala é indígena, peteca, pipoca, catapora, né? Não é, Eduardo? Muitas palavras que é do nosso Nhangatu está incorporado ao português que a gente fala, não o português de Portugal, mas o nosso português aqui. Mas, por favor. Oi, eu sou a Laiane, eu tenho 17 anos. E eu queria perguntar para você sobre... Eu conheço como Macunaíma. Como que é a forma que você disse que vocês falam?
Macunaímã. Macunaímã. Macunaímã, como eu aprendi na escola recentemente, é um livro que o professor passou para a gente ler, um filme para a gente assistir também. Você já chegou a ler ou assistir? O que você tem a dizer sobre isso? Porque, assim, eu assisti o filme, eu não consegui entender muita coisa, porque ele é um indígena preto, e ele nasceu lá na aldeia dele. Aí, quando ele está no percurso de ir para a cidade, ele vira um branco, e na cidade tem toda aquela confusão. Eu acho que o Macunaíma, que é apresentado para a gente na escola, é uma visão assim muito bizarra e esquisita, sabe? Ele é apresentado como um anti-herói do povo brasileiro, que é um povo preguiçoso, triste, depressivo. E, assim, para ser sincera, não cheguei a terminar por completo o filme, não cheguei a terminar de ler, porque estudante sempre faz pela metade, né? Não vou mentir, mas pelo pouquinho que eu vi, sim, eu fiquei bastante incomodada, sabe? E eu não sabia que Macunaímã, né? Pelo que você falou, é o deus dos Macuxi? Eu não fazia ideia de que ele era isso. E, assim, o Macunaímã que foi apresentado para mim virou até motivo de piada lá na minha escola, sabe? Quando a gente vê uma pessoa, assim, que... coisa de adolescente, que considera muito feia, a gente fala que é Macunaíma, porque nas obras que foram mostradas para a gente é representado dessa forma. E eu acho muito, muito triste, sabe, ele ter sido apresentado para mim dessa maneira, e fiquei muito interessada em saber como é ele para você e tudo mais. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que você não precisava de terminar nem o livro, nem o filme, porque você entendeu tudo. Cadê sua prof? Eu vou oferecer aqui meu livro para ela. Mas... O que você falou, muito obrigada, inclusive. Laiane, muito prazer em te conhecer e obrigada por estar aqui também nos ouvindo. De uma perspectiva muito rápida, né? Eu vou dizer, quando a gente escuta as histórias de Macunaímã, dos mais velhos, eu falei para vocês que foi demonizado, né? Quando a gente escuta as histórias de Macunaímã, né, dentro desses parentes mais velhos também, e um certo segmento de professores, a gente lê que ele é um pajé, que ele era sábio, né, e tem toda uma descrição que é muito diferente. E aí o Gerson Baniwa, que é um intelectual, que é um parente também do povo Baniwa, ele me fez entender como as nossas narrativas, elas têm uma outra lógica que foge ao cristianismo, que é a dualidade do bem e do mal, radical, né? E aí a nossa experiência, vou dizer humana de novo, ela é isso, né? É uma mistura, ela é complexa, ela é bem e mal, e a gente tem isso que os nossos deuses nos ensinaram. E aí, o Macunaímã, do Mário de Andrade, a minha metodologia para professores é que eles leiam como a literatura indígena e tragam esse debate para a sala de aula também. Porque o que o modernismo utiliza como estética, né? É uma estética do modernismo falar de preguiça, falar de feiura, usar esse anti-heroísmo para apresentar esse personagem, né, dentro dos livros. Isso na literatura brasileira funciona. Mas, quando volta para corpos indígenas, vira valor moral. E é real. Então, assim, é uma condenação. E isso é tão real que, no último governo, a gente escutou várias vezes o ex-presidente falar assim, né? Os povos indígenas são preguiçosos, eles estão atrasando o progresso da nação. Uai, mas a preguiça não era estética do Mário de Andrade? Agora virou de verdade a preguiça, né? Então, a preguiça vira um valor moral que nos condena. Mulheres indígenas, homens indígenas são vistos como uma estética feia, são pessoas feias. E aí, quem nunca ouviu falar que no norte só tem gente feia? A maior parte da população indígena, uma grande parte, está lá no norte. Então, isso, quando se trata de povos indígenas, vira valor moral e deixa de fazer parte dessa estética, dessa fruição que está dentro da literatura brasileira. Macunaímã, para nós, é esse Deus. Você ouviu a história, né, de cortar a árvore, e depois ele tem filhos, e, gente, ele tem filhos, na cosmologia ele tem filhos, significa que ele tinha uma mulher, e eles tiveram filhos, e esses filhos caminham pelo território, e vão marcando esse território onde o povo Macuxi se encontra hoje. Isso é muito ancestral. E, para nós somos netos de Macunaímã, então nós temos uma ligação genética, biológica, ancestral, com Macunaímã. E isso não é uma metáfora, né? Se estamos dispostos a aceitar que também viemos de Adão e da sua costela nasceu uma mulher, por que a gente não pode aceitar
que Macunaíma também é um Deus e criou, né, a humanidade Macuxi. E a gente vive ainda com essa memória e com essa crença de que fomos criados. Então, nós, como a Márcia falou, nós somos netos desses deuses. Olha que grandeza nisso, né? Eu sou neta de um Deus, ele é meu avô. A Osga também é meu avô, a Cutia também é meu avô, e a gente tem essa relação de parentesco que é direta e que ela não tem essa cisão. Por isso que o paradigma da literatura indígena é paradigma de se ler como natureza e cultura, e não natureza versus cultura, como se o homem estivesse no centro de todas as coisas e dominasse tudo. Então, porque ele é meu avô, porque eu sou sua neta, porque eu continuo esse pertencimento, eu leio Macunaíma assim, dizendo, nossa, eu entendo que é um projeto que visa, né, crivar no imaginário brasileiro uma identidade nacional que tenta se desprender de Europa, mas é um projeto que falha, na minha percepção, e aí, por favor, críticos de Macunaíma, vão com calma comigo, falha por desconsiderar a visão dos povos indígenas. A decolonialidade fala, né, objetos são sujeitos que têm seus pontos de vista desconsiderados. E nessa crítica nacional, nossos pontos de vista são desconsiderados, porque nesse período nós não éramos sequer considerados brasileiros. Então, sequer tínhamos humanidade, sequer tínhamos cidadania. E aí a minha metodologia para leitores e para educadores, né, a gente está aqui nesse clube, assim, que leia Macunaíma de uma perspectiva comparada com a literatura indígena. E tem vários elementos estéticos dentro da literatura indígena, como que são de povos indígenas, como ele é perseguido, né, insistentemente, assim, ele tem que fugir, 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 fugir. Isso é uma estética indígena. Tem várias histórias que contam que cabeças começam a perseguir o homem, e o homem tem que fugir, 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 fugir. Sei-o-si. O menino tem que fugir da velha gulosa, fugir, 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 assim. Então, tem vários elementos que são recorrentes na narrativa indígena, na narrativa de Macunaíma, que são indígenas, né? E aí eu estudo isso e mostro, assim. E, para mim, eu agradeço muito o trabalho do Rodney William, que ele é muito preciso quando ele trata de apropriação cultural, que é pegar essas nossas narrativas, essas nossas propriedades intelectuais, homogeneizar e desconsiderar os povos. Então, você ouviu falar do Macunaíma, do Mário de Andrade, mas você nunca tinha ouvido falar do Macunaíma, do povo Macuxi. Né? Agora você pode falar na escola. Alto lá, eu conheci uma escritora que disse que era Macunaíma, fala direito, né? Eu sempre soube assim que era uma obra muito racista, mas eu não sabia explicar exatamente por que me incomodava. Agora, com a fala de vocês, abriu muito a minha mente. Então, o Macunaíma seria o Deus criador do seu povo, do né? meu povo. Pode ter certeza que eu vou obrigar o meu professor a deixar uma aula para mim, que eu vou dar aula sobre o Macunaíma. Eu queria fazer mais uma pergunta, eu posso? A gente já estourou o tempo. Seria bom... Então, só queria agradecer, tá? Obrigada. Obrigado a você. Eu, infelizmente, tenho que... Você quer falar, Irina? É só uma pergunta. Não, tudo bem, vai. Ano passado, eu fui numa festa literária que foi assim muito reveladora para mim, foi em Mucugê, e tinha uma exposição com uma réplica do manto Tupinambá, e a exposição era só a réplica do manto, e uma projeção na parede com aquela fala do cacique Chicão, né, diga ao povo que avance. E aquilo foi muito impactante para mim, né, porque estava a projeção do diga ao povo que avance e uma massa indígena assim avançando em alguma manifestação em Brasília, não sei. E aquela réplica do manto, e do lado da réplica do manto tinha um vídeo do Museu de Copenhague, né, onde o manto está exibido, e uma funcionária do museu limpando assim cada manchinha no vidro de exposição. Aquela imagem me disse, meu Deus, parece que ela está tentando limpar algo que ela considera muito sujo, que ela está tentando drenar alguma coisa dali, né? O casamento dessas imagens deu assim, uau! Né? E aí vem a notícia do retorno do manto Tupinambá. Voltou o manto Tupinambá. E eu queria saber para vocês, né, o que isso significa, qual é o simbólico desse retorno desse manto e o que ele pode simbolizar a partir daí, né, construir a partir desse retorno. Muita coisa, minha amiga. Muita coisa, porque
primeiramente, muitos dos nossos artefatos, muito daquilo que é de identidade, é de sagrado, está nesses museus, como tu bem disseste. Eu fui em Londres e visitei um museu lá, que eu não vou pronunciar porque eu não falo inglês, não sei falar, para falar errado, melhor não falar. Um museu que me levaram e tinha muito do Cocama, do Caixana, do Cambeba, de vários povos, né? Então, a volta do manto, na minha concepção, na minha leitura, representa também para esse povo um fortalecimento maior de resistência, de ser continuidade. Logicamente, vai ter que ter um lugar adequado para que esse manto fique, né? Porque imagina o tempo que é, e tem que estar bem acondicionado, bem colocado, para não deteriorar. Mas só o fato de voltar para o Brasil e de ter um retorno para os Tupinambá, tenho certeza que fortalece muito esse povo, rememora, traz toda junto com ele, toda fortalece uma espiritualidade, uma ancestralidade que acompanha todos esses elementos, esses artefatos, não é uma palavra nossa, mas é como veio na minha cabeça, que representa a nossa identidade, né? Um cocá desse aqui. Um cocá desse aqui, a tessitura do cocá, a semente que vai nele, a pena que foi coletada e não mataram um pássaro para fazer, o tempo que foi juntado essa pena, a troca de pena que obedece à luarada, às luas. Então, tudo isso, juntando, tem uma representatividade muito forte. Imagina um manto construído de pena, de plumagem. Quanto que não é para eles isso, o quanto que não é forte, o quanto que se me emociona até falar disso, o quanto que não é emocionante e poderoso para esse povo, poderoso no sentido de força mesmo, dizer, eu estou com o meu manto tupinambá, eu estou com essa empoderação, estou empoderado dessa força do meu povo, e é agora, eu vou ter mais força para lutar, mais força para dizer de quem eu sou, do lugar que eu falo, né? E do lugar que eu falo também. Eu penso por aí. Rapidinho? Ixi, eu nunca consegui falar rapidinho, assim. Não, eu já treinei, minha vida toda eu vim treinando, rapidinho, cachola, né? rapidinho. Porque tem outro, né, Júlio? Tem outro. Simbolicamente, de novo, é um grande gesto, né, que a gente consegue por meio de luta, porque eu não sei se vocês sabem o que é pickpocket? Batata de carteira, né? Aí não sei se vocês já viram um meme na internet, tipo pickpocket, um museu britânico. Né? É tudo constituído a partir desses utensílios, dessas vestimentas, né? Dessas roupas que foram roubadas para serem para nos ossificar no passado e tal. Mas para além de toda essa questão aqui, a glicéria, que é a glicéria tupinambá, né? Que tem ficado à frente, tem feito várias ações políticas e artísticas, numa conversa, ela explicou como que faz o manto, que é uma técnica do povo tupinambá de costura. E aí ela costurou um outro manto tupinambá, e aí o tempo lá tinha uma réplica da glicéria. Da glicéria, né? Lindíssimo. Tem o primeiro e tem o segundo, porque dentro... Olha, gente, que ancestral, né, isso. Ela falou que começou a costurar, e aí retomou as técnicas de fazer o manto. E aí, no primeiro não deu certo, aí veio a pandemia, e aí ela estava costurando, até que finalmente ficou pronto, num tempo que ela achou que seria mais cedo. O tempo de término da costura desse manto foi o tempo em que o cacique Babau, do povo tupinambá, da Serra do Padeiro, foi laureado com doutor honoris causa, que é o momento em que ele usa esse manto tupinambá para fazer a cerimônia, que, inclusive, a universidade não queria deixar. Ela disse, não é possível, né? E aí ele veste esse manto, faz uma foto, registra um momento, assim, ele passa a usar esse manto de forma política agora em reuniões, né? E aí esse manto, o manto vivo, também é um contato com esse manto tupinambá que estava lá dentro desse museu e que volta agora para esse território. E aí, nas palavras da glicéria, ele é um encantado, dá para sentir o espírito, né? E isso é muito espiritual. Eu acho que os nossos povos, a gente tem essa conexão, né, de fazer os nossos utensílios, as nossas vestimentas, os nossos ornamentos a partir dessa espiritualidade, né? Porque tem aquele que faz, né? A gente não é todo mundo que faz. Não.
no povo Macuxi, por exemplo, eu estou maluca para aprender a trançar. Esses dias eu fiz uma bolsa de daruan, né, que é uma bolsa da palha de buriti. Quando os Macuxi vão pescar, aí eles fazem com a palha, trançam a palha, fazem uma bolsa e colocam o peixe lá dentro. Tudo muito orgânico, né? E aí eu estou maluca, assim, Sérgio, quero aprender a trançar. Eu queria fazer um jamachim, que é a peça, né, o cesto para carregar a mandioca, a macaxeira, e coloca na testa, gente, distribui o peso, você é muito inteligente. Aí o meu avô falou, mas tu não é homem, porque na nossa cultura quem faz é o homem. Mas isso aí é outra história também. Gente, obrigada. Muito obrigado. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui concorda comigo que conversas como essa deviam estar sendo feitas em todas as escolas brasileiras para a gente começar a aprender um pouco mais sobre o Brasil de verdade. Obrigado.